saído, ilustre secretário-geral da Jura, membros da direção do partido aqui presentes, ilustres membros do Comitê Nacional da Jura, distintos convidados, caros jornalistas, angolanas e angolanos. Eu começo por saudar todos os participantes a esta importante reunião, particularmente aqueles que tiveram que se deslocar das diferentes províncias. Espero que tenham todos feito uma ótima viagem, isto apesar de algumas condições adversas. Esta reunião reveste-se de particular importância, não apenas pelos assuntos que se propõe discutir, mas também pelo momento em que ela se realiza. Um momento desafiante, um momento em que muitos olham para nós à espera de um caminho para o país. Eu agradeço ao secretário-geral da Jura o convite que me dirigiu para aqui estar hoje e proceder à abertura desta segunda reunião ordinária do Comitê Nacional sob o lema Jura, Unidade, a vencer. Jura, Unidade, a vencer. Hoje reunimos-nos com um propósito especial: refletir sobre o futuro da nossa amada Angola e inspirar cada um de vós a tornarem-se agentes de mudança e líderes de referência para a nossa juventude. Neste momento crucial da nossa história, é essencial que vocês, os jovens, reconheçam o poder que possuem para transformar este país. Angola é uma terra de riquezas e beleza, mas também enfrenta inúmeros desafios. A desigualdade, a corrupção e a falta de oportunidades são obstáculos que limitam o nosso potencial. No entanto, eu vejo nos jovens a esperança de termos um futuro melhor. Vós sois a geração que pode romper as correntes da injustiça e construir uma Angola próspera e justa para todos. Para alcançar essa transformação, é fundamental que vocês se unam e que mobilizem. A mudança começa com pequenas ações, com a vontade de fazer a diferença no vosso seio. Perguntem a vocês mesmos: o que posso fazer hoje para contribuir para uma Angola democrática, uma Angola melhor do que essa em que vivemos aflitos e muitas vezes sem esperança? Cada passo, por menor que pareça, é um avanço em direção ao nosso objetivo comum. Caros jovens angolanos, caros jovens da Jura, amanhã iremos celebrar o Dia da África, uma data que nos lembra a nossa identidade, as nossas raízes e, acima de tudo, a nossa força e resiliência enquanto africanos. Nesse dia, honramos a história, a cultura e as lutas que nos definem e refletimos sobre o caminho que percorreremos e o futuro que nós todos desejamos construir. O futuro pertence aos jovens corajosos que não se conformam com a injustiça e lutam pela liberdade, tal como fizeram Nkrumah, Julius Nyerere, Patrice Lumumba, Jomo Kenyatta, Ahmed Sékou Touré, Leopoldo Sédar Senghor, Félix Houphouët-Boigny e tantos outros que marcaram de forma indelével a história de África. Foram também estes líderes mais velhos que inspiraram e com quem o Dr. Jonas Malheiro Savimbi teve o privilégio de interagir, tendo alguns deles sido o suporte da causa nacionalista de Angola e alguns deles da causa da UNITA. Em Angola, assim como em muitos outros países do nosso continente, enfrentamos desafios que testam a nossa coragem e a nossa determinação. A opressão, em suas diversas formas, tenta sufocar os nossos
sonhos e limitar as nossas aspirações. Mas hoje, mais do que nunca, é o momento de reafirmarmos o nosso compromisso com a liberdade, com a justiça e com a dignidade. Citando o Dr. Jonas Savimbi, juventude angolana, onde está a vossa coragem? É a coragem que nos libertou do colonialismo, do imperialismo e da escravidão. E agora será novamente a coragem que nos levará à vitória. O regime não é invencível. Não tenham medo. O futuro desta nação está em vossas mãos. E prossigo, citando Jonas Savimbi. Jovens, resistam ao aliciamento do regime. Tenha consciência, cada jovem, da vossa responsabilidade para com a pátria, para com o vosso continente, porque Angola é África. Vamos todos juntos, com coragem, em busca do nosso destino. Jonas Savimbi. É nas vossas mãos que reside a força para transformar a nossa sociedade e construir um futuro mais justo e de igualdade entre os angolanos e entre as angolanas. A história ensina-nos que a resistência é um ato de coragem e de esperança. Os nossos antepassados lutaram com bravura contra a colonização e contra a opressão. E é nosso dever honrar esse legado, continuando a lutar por uma Angola livre, uma Angola democrática e uma Angola próspera. Em 1975, deveríamos ter celebrado a independência nacional efetiva. Mas hoje, decorridos quase 50 anos desta data, a opressão não é apenas física, mas também se manifesta através da pobreza, da falta de oportunidades e da injustiça social. Para resistir a ela, devemos armar-nos com uma melhor educação, mais solidariedade e mais união entre nós. A educação é uma poderosa ferramenta de emancipação. O Dr. Savimbi investiu muito na educação, porque a educação é a base do desenvolvimento de qualquer sociedade. Portanto, invistam no conhecimento, questionem, aprendam e tornem-se os líderes comunitários informados de que Angola precisa. A educação é a chave para o desenvolvimento. Busquem aprender constantemente e questionem a nossa realidade. Uma mente educada é uma mente livre e uma mente capaz de inovar. Usem a educação como uma ferramenta para empoderar a vós próprios e para empoderar as vossas comunidades. A participação cívica é um outro pilar fundamental. Envolve-te, jovem, nas questões que afetam as vossas vidas e as vossas comunidades. Participem ativamente nos processos democráticos. Façam ouvir as vossas vozes e lutem por políticas que promovam a justiça social e o desenvolvimento sustentável. Vocês, jovens, têm o direito e o dever de exigir um governo transparente e um governo responsável. A solidariedade e a unidade. A solidariedade e a unidade são as nossa diversidade, pois é nela, na diversidade, que encontramos também a nossa verdadeira força. Também é crucial que vocês cultivem a resiliência. A luta por uma Angola melhor não tem sido fácil e há momentos de dificuldade, momentos de frustração. Mas lembrem-se de que cada grande mudança na história foi alcançada por aqueles que não desistiram diante dos obstáculos. Mantenham-se firmes em vossos princípios e continuem a avançar, mesmo quando o caminho parecer muito difícil. Unidos, somos capazes de enfrentar qualquer adversidade. Acreditem no poder da coletividade. Apoiem-se mutuamente e construam redes de suporte que possam sustentar cada um de vocês
nos momentos das dificuldades. A união é fundamental. A divisão é a arma do opressor. Não permitam que as diferenças vos enfraqueçam. Respeitem a diversidade e trabalhem juntos por um objetivo comum. Uma Angola onde todos possam viver no respeito e na diferença. Lembrem-se sempre das palavras de Nelson Mandela. A liberdade não é algo que se possa dar de presente. A liberdade é algo que as pessoas tomam, conquistam, e as pessoas são tão livres quanto querem. São tão livres quanto querem ser. E essas palavras inspirem cada um de vocês a tomar posse da sua liberdade e a lutar por ela incansavelmente. No Dia da África, celebra, jovem, a tua identidade, a tua cultura, o teu potencial. Olhem para o futuro com esperança e com determinação. Vocês são os arquitetos de uma nova Angola, um país onde a opressão não terá lugar e onde a justiça e a igualdade reinarão, porque a esperança é grande. A mudança começa com a coragem de resistir. Não tenham medo de sonhar com um país mais justo. Não tenham medo de sonhar com uma Angola verdadeiramente livre. A luta contra a pobreza e o desemprego é a luta pelo futuro da juventude angolana. Não podemos esperar mais para agir. A pobreza e o desemprego não podem definir o futuro dos jovens angolanos. Precisamos de ações concretas para transformar essa realidade. Os nossos jovens merecem mais do que uma migração e do que uma imigração incerta. Os jovens merecem um futuro brilhante em uma Angola próspera e justa. A migração em massa dos nossos jovens é um sinal de que algo não vai bem, de que algo precisa de mudar. É hora de criar um ambiente onde todos possam prosperar, todos. Quando os jovens são forçados a migrar por falta de oportunidades, todos nós perdemos. É hora de reverter essa situação e construir um país de oportunidades para todos. Sejam vós jovens, a voz daqueles que não podem falar, a força daqueles que não podem lutar. A juventude é o coração da revolução. O poder do jovem reside na sua capacidade de transformar indignação em ação. Levante-se e faça a diferença. Levanta-te, jovem, faz a diferença no teu meio. A história é feita por aqueles que têm a coragem de mudar a sua realidade. Nós somos herdeiros de uma rica história de resistência e resiliência, desde a luta pela independência até os esforços de reconstrução após a Guerra Civil. O povo angolano sempre demonstrou uma incrível capacidade de superar adversidades. Sigam os passos dos nossos heróis e heroínas e escrevam o próximo capítulo dessa história com coragem e com determinação. Alguns mais velhos lutaram pela descolonização, estão aqui, alguns presentes, e conquistaram a independência. Outros, como a minha geração, lutamos pelo fim do partido único em Angola e conquistamos o multipartidarismo. Cabe a vós no tempo e no espaço. No tempo e no espaço. Cabe a vós a luta pela alternância política e a luta pelas autarquias. Jovens da Jura, jovens angolanos, não esperem pela mudança, sejam a mudança.
vossos sonhos e nunca percam a esperança. A mudança começa em cada um de vós. Que o espírito da resistência e resiliência, de que tenho falado várias vezes, africanos, guie os vossos passos e ilumine o vosso caminho. As eleições autárquicas são a chance de transformar as nossas comunidades. A mudança começa na base, sem alterar a própria boca. Para quem governa desde 1975, na lógica centralizada, jamais haverá vontade de descentralizar o poder, porque estão acostumados com o centralismo. Mas nós devemos continuar a lutar para a descentralização do poder, tal como lutamos pelo advento do multipartidarismo, e vencermos a lógica do partido único. Venceremos também esta luta pela democracia participativa, essa luta pelo poder local, o poder que as comunidades carecem para o desenvolvimento dos nossos bairros, dos nossos municípios, das nossas aldeias, até porque as autarquias locais ajudam a descentralizar o poder, transferindo as responsabilidades e recursos do governo central para os governos locais. As autarquias locais incentivam a participação ativa dos cidadãos na tomada de decisões, que afetam diretamente as vidas de todos nós e as comunidades. Geralmente, governos locais têm um conhecimento mais profundo das necessidades e prioridades das suas comunidades, permitindo uma gestão mais eficiente e eficaz dos recursos. Além do mais, as autarquias locais facilitam a fiscalização e a prestação de contas, promovendo uma administração pública mais transparente e mais responsável. Ó pátria! Ó pátria! Yendelele! Está aprovado que governos locais, são mais eficientes na provisão e manutenção de infraestruturas e serviços essenciais, como a saúde, a educação, o saneamento e transporte, até porque com a autonomia administrativa as autarquias podem tomar decisões mais rápidas e adequadas às situações locais, sem depender da aprovação de autoridades centrais bem distantes. Autarquias podem simplificar processos administrativos, tornando-os mais acessíveis e menos burocráticos para os cidadãos. Autarquias locais promovem a inclusão social, dando voz a grupos marginalizados e garantindo que todos os cidadãos tenham acesso igual aos recursos e acesso igual às oportunidades. Governos locais podem criar programas específicos para apoiar pequenas e médias empresas, impulsionando a economia local, a economia familiar. Políticas locais eficazes podem gerar empregos e reduzir o desemprego, especialmente para os jovens. Autarquias, tal como vimos nos outros países, têm um papel importante na preservação e promoção da cultura e da identidade local, valorizando as tradições e o património histórico das comunidades. Incentivar eventos culturais e comunitários que fortaleçam a coesão social e o orgulho local. Assim sendo, lutar pelas autarquias locais é essencial para construir uma sociedade mais justa, mais participativa e mais eficiente. Coragem! 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 Yendelele! A descentralização do poder, a maior participação cidadã, a melhor gestão de recursos e o desenvolvimento sustentável são apenas alguns dos benefícios que as autarquias locais bem implementadas podem trazer para Angola, em simultâneo e em todos os municípios. A participação ativa dos jovens e da comunidade em geral nesse processo é fundamental para garantir que essas mudanças sejam implementadas de forma justa e eficaz, contribuindo para um futuro melhor para todos. Caríssimos membros do Comitê Nacional da Jura, o mundo vive
presentemente momentos conturbados, o que coloca diante da humanidade desafios colossais. A configuração do mundo de amanhã depende em grande medida do que os homens, vós próprios, os jovens, fizerem hoje. Podemos amanhã ter um mundo muito melhor e resiliente perante as alterações climáticas, ou um mundo inóspito, fruto do sobreaquecimento, com todo o cortejo de catástrofes relacionadas. Tudo depende, em grande medida, das decisões tomadas hoje. Prezados jovens, o mundo de amanhã é vosso e não dos mais velhos, que hoje, alguns deles, fomentam as guerras, fomentam as incompreensões, a falta de diálogo, adotam atitudes negacionistas em relação às alterações climáticas, para promover a continuação da exploração desenfreada dos recursos naturais, para benefício de uns poucos, enquanto remetem as largas massas populares à condição de pura indigência. Autarquias! Autarquias! Por isso, vocês jovens não podem permanecer indiferentes perante os desafios com que a humanidade se confronta hoje. Os processos de globalização em particular, a transformação digital, a inteligência artificial, as alterações climáticas e a imperiosa mudança na matriz energética, a segurança alimentar, as pandemias, também elas ligadas quer aos processos de globalização e as mudanças climáticas, enfim, os desafios de desenvolvimento num quadro de incertezas, devem suscitar ação da vossa parte, devem também suscitar debate da vossa parte, cabendo a vós, juventude politicamente engajada, a nobre missão de sensibilizar para a ação os jovens menos engajados, porque a melhor forma de vencer estes ingentes desafios é pensar coletivamente, debater amplamente as questões, libertar a criatividade cidadã, potenciar a ciência, potenciar a inovação, conjugar inteligências e endossá-las a favor do bem comum. Isso exige de vós, jovens, o estudo permanente das situações, a busca constante do conhecimento e uma disponibilidade permanente para aprender. Só assim se consegue situar-se com alguma segurança neste mundo de incertezas. Nesse sentido, o lema da Jura, Pátria, Ciência e Progresso é de todo oportuno e deve continuar a ser o farol que orienta a vossa ação. Estimados jovens da Juventude Unida e Revolucionária de Angola, Jura, estimados jovens angolanos, eu formulo votos que esta reunião decorra em ambiente de franca camaradagem, em clima de ampla democracia que proporciona tempos acalorados de debates, porém, que sejam todos eles bastante frutíferos, que sejam contraditórios, porque é a contradição muitas vezes que enriquece o conteúdo. Sairá a ganhar a Jura, sairá a ganhar a UNITA, sairá a ganhar a juventude angolana, sairá a ganhar Angola. Vamos juntos, de mãos dadas, construir a Angola que todos desejamos e merecemos. Uma Angola próspera, justa e verdadeiramente livre. Declaro aberta a segunda reunião ordinária do Comitê Nacional da Jura. Jura! Viva a UNITA! Viva! Que Deus abençoe.